Fala, gurizada. Hoje vamos fazer uma análise completa aí do jogo de França e Espanha, primeira semifinal aí da Copa do Mundo. Vamos analisar a identidade de cada uma das seleções, o que levou a Espanha a sair vitoriosa nessa partida e, consequentemente, ir para a final. Então, já deixa teu like aí. Se tu não gostar do vídeo, no final tu tira, o que não vai acontecer. Te inscreve no canal porque nos ajuda pra caramba e vem conosco aí. Bora. Cara, identidade é visível. A gente vendo o jogo, a gente percebe que uma seleção é muito mais dependente das características individuais dos jogadores, né? De fato, da individualidade da categoria, das características técnicas de cada jogador. E a outra seleção, a gente vê uma simbiose. A gente vê uma coesão naquilo que está acontecendo. E parece que quando sai um jogador e entra outro, tu não sente a seleção jogando diferente. A Espanha, ela é, de fato, uma equipe muito coletiva. A gente basicamente troca uma peça por outra e a seleção segue trabalhando no mesmo ritmo, os jogadores preenchendo os mesmos espaços. Agora, se tu tira Désiré Doué e bota Barcola, muda a característica do ataque. Se tu tira Olysée do meio, bota pro lado e bota o Dembélé pro meio, muda a característica do ataque. Se tu tira um desses jogadores para botar outro jogador de ataque, muda a característica do ataque. Se tu tira o Mbappé e bota o Mateta, é outro time jogando. Então, é um time completamente dependente das características técnicas. Pois é, a França tem esse mal aí de... Eles têm muitos craques, né, mano? E quando tu tem isso, é muito difícil. O Deschamps não conseguiu achar esse meio termo, porque, cara, é muito complicado tu ter muitos craques e o time não jogar só pra eles. Porque, pô, tu tem Dembélé, que querendo ou não é um craque. O Mbappé, que é uma prateleira acima. O Olise, que, pô, é um cara que tá... Eu não acho que vai ser um novo Neymar, um cara excepcional, mas Uhum. é um craque, querendo ou não. Sim. Então, e mesmo assim são características diferentes também de todos eles. E tu tem que conseguir achar um meio termo para todos esses caras aparecerem. Porque eles são protagonistas do time. E já na Espanha não tem. Tem o Yamal, mas o time não joga só para ele, né? O time Não. ele é uma parte da engrenagem ali que faz o time rodar. E cara, é muito complicado isso. Porque se, pô, tu tá num dia que tu não conseguiu, os teus craques, teus protagonistas não estão aparecendo, e, pô, a Espanha já vem de um bom tempo sendo essa criptonita da França, né? Na Euro, na Nations e agora na Copa, eles não conseguem bater a Espanha de jeito nenhum, né? Virou uma freguesia, né? E Sim, duas, embora a Espanha tenha apenas uma Copa do Mundo, né? E é uma Copa do Mundo recente, é um país com uma cultura futebolística extremamente histórica e antiga, né? É, mas, assim, ó, eu acho que até o Deschamps tentou mudar um pouco a característica ali do time, né? Ele, por exemplo, não entrou com o Cherki de titular, que poderia, de repente, tentar encaixá-lo no ataque. O Désiré Doué não foi titular também no jogo contra a Espanha, né? O Barcola talvez desse um pouco mais para ajudar, não é um jogador tão... que não tem aquela síndrome de protagonismo, né? Um jogador tão individualista, ele é um pouco mais coletivo, mas ainda assim, os jogadores... É que essa questão da individualidade, ela é muito complicada porque quando as tuas individualidades não estão bem acesas e tu depende só delas, aí tu não tem mais nada, não te sobra mais nada, né? Agora, um time coletivo, quando uma peça da engrenagem tá mal, ou quando duas peças, tu consegue trocar as peças e a máquina consegue continuar trabalhando da mesma forma, né? É uma palavra que tá na moda, mas é uma equipe muito mais resiliente. Porque o Pedri, por exemplo, que é um dos melhores meio-campistas do mundo há inúmeras temporadas, ele jogou, tava no banco, né, na última partida, e jogou o Fabian Ruiz, que também é um dos melhores meio-campistas do mundo. Mas o time ganha um pouco mais de característica física com o Fabian Ruiz, ganha altura, mas quando entra o Pedro, ele basicamente tá lá sendo combativo também, ele tá preenchendo os espaços que o Fabian tava preenchendo, então, assim, muda muito pouco a característica do time. E, cara, eu acho que a gente, como brasileiro, a gente talvez tenha ficado um pouco mordido com o Rodri, né, em 2024, quando ele acaba ganhando a bola de ouro do Vinícius, e não foi, realmente não foi merecida. sim. Mas que jogador! Que É um cara jogador. diferente, né? Assim, ó, como volante, ele como primeiro volante, que jogador. Foi, pra mim, o melhor da partida. Ganhou quase todos os duelos. Foi dentre os quatro jogadores que mais tiveram roubadas de bola. Acerto de passe acima dos 90%. Cara, que jogador preenche espaço, corta caminho. Muito bom mesmo. Tava meio apagado na Copa, né? Mas como a seleção da Espanha em si, né? Eles não estavam assim. Tu olhava e não dizia assim, não, tem muito mais para melhorar. Tava fazendo o Ele, básico, né? estão fazendo o basiquinho ali, diferente da França.
E tu Uhum. olhava e, não, eles estão tirando o pé. Vão ali, resolvem o jogo e deu. E já com a Espanha não conseguiram fazer isso. E, pô, o Rodri tava vindo, sim, meio apagado as partidas, mas sempre ali fazendo o basiquinho. E aí, pô, nessa se destacou muito, né? Jogou É, demais. muito. E aí tu não tem assim, pô, quem é na fila do pão, né? Se a gente for falar de meio-campista atacante dessa geração, tu não vai nem te lembrar do nome do Dani Olmo. O cara é o camisa 10 da Espanha. E aquela escorada pro gol do Pedro Porro, ele toma um rapa e ainda Aham. assim ele consegue colocar o pé no lugar certo pra bola bater no pé dele e quebrar aquela última linha ali. Impressionante. E aí Sim. tu olha, pô, uma seleção que já teve Fernando Torres, Davi Villa, Pedro, pô, jogador do mais alto calibre, né? E agora os caras têm Oyarzabal, que o cara é ídolo da Real Sociedad. Mas Aham. olha a vontade do cara. O cara dando pique lá no meio do campo, na defesa, ajudando a marcar. Sim, pô, é um dos artilheiros da Espanha agora, né? Não sei se ele tá. Eu É, vi ontem ainda falando na hora do jogo que ele é um dos artilheiros, não sei em quantos gols exatamente ele tá, mas é um dos artilheiros da história, assim, da Espanha. é. E aí vários outros caras ali que podiam talvez pegar a bola pra bater o pênalti, não, o cara bota a bola embaixo do braço, com Bateu bem o personalidade, pênalti também. bateu bem batido, o goleiro acertou o Bem canto e batidinho. não tem como chegar, muito forte. E aí a gente fica com aquela dor no coração e com aquela inveja, né? A gente só queria que a nossa seleção jogasse assim, com um pouco mais de vontade. Um cara que, assim, ele não tem nada demais. Ele não é nem um pouco refinado. O Cucurella. Mas, pô, o cara dá a vida, o cara deixa tudo em campo. Botou o Olise no bolso, tá com ele Botou até o agora. Olísio, o Dembélé no bolso, todo mundo caiu por aquele lado ali, ele não aceita. Uma baita contratação do Real. Eles vão se bicar agora, ele e o Mbappé no É, nos vestiário, treinos, na nos volta. treinos. Os cagar a É, pau. Tá é louco, jogou mesmo. muito, jogou muito. E, cara, eu acho assim, ó, eu acho um pouco forte a dizer que não deu certo, né? Que a França não deu certo, porque são 4 Copas com Deschamps, né? Essa foi a quarta. Foram 2 finais, uma ganha, uma semifinal, e a de 2014 que ele tava, eu acho que eles caem nas quartas. Eu não tenho certeza, mas eu acho que É, eles caem nas não tenho quartas. certeza também. Eu acho que, assim, se a gente, como brasileiro, tivesse esses números nas últimas 4 Copas, a gente não diria que a nossa seleção não deu certo. Eu acho uma afirmação um pouco forte, mas eu entendo que nos últimos anos, tu perder para a Espanha uma Eurocopa, né? Caiu na Nations também para a Sim. Espanha, e aí agora mais uma freguesia na Copa, também é um pouco pesado, né? É, eu acho E. que foi mal ter cortado o raciocínio, mas eu Não, acho não. que essa tarde não deu certo é só pela expectativa que a gente tinha da França. De ter inúmeros craques e jogadores ali. Então, o Mbappé tá no Real, o Olise no Bayern jogando muito. Então, pô, tem uma expectativa muito alta. Sim. E que não foi concretizada, né? Porque os caras não conseguiram, ganharam uma e nas outras, uma caíram na semi, a outra foram na final e, pô, foi um baita jogo, o Mbappé jogando muito, mas mesmo assim não conseguiram. Uhum. E eu acho que essa tarde aparece principalmente por conta disso, Sim. da expectativa em si, assim como foi com o Brasil, né? Que a gente tinha uma expectativa e o Brasil conseguiu passar um pouco a mais do que a gente realmente achava que ia passar, e a gente já começou a acreditar de novo. É que eu acho que essa frase ela só não cabe para a França por um motivo, porque essa expectativa foi a própria França que fez a gente construir, Sim, né? Pelos resultados justamente dos últimos anos. Essa frase caberia, por exemplo, para a própria Espanha, se tivesse caído, e principalmente para Portugal. Porque a gente sim, olha os melhores jogadores do mundo, muitas vezes no seu time jogam lá em Portugal e os caras não conseguem chegar nem uma semifinal de Copa. Quanto tempo? Né? Então eu acho que caberia muito para Portugal, porque a França ela construiu essa expectativa. A gente poderia, de fato, a gente, inclusive, tinha muita gente que estava torcendo para a França, porque achava que a França seria a única que conseguiria bater a Argentina na final, para a Argentina não ser campeã de novo, sim. né? O que eu não acredito. Eu não vou por essa linha. Eu acho que se tem dois times na final, os dois não tem favoritismo. Embora a gente tenha tido, por exemplo, 2 Copas ali que a Croácia, né, foi para a final, a própria Argentina contra a Alemanha não era muito favorita contra a Alemanha, mas se os dois estão chegaram na final, eles fizeram por merecer e Sim. final de Copa não tem favoritismo, né? Mas eu acho que a própria França construiu essa expectativa aí que a gente criou, mas é muito louco. E aí, será que a gente pode pensar que aquela máxima, ela realmente existe, né? De que bons jogadores, como é que é? Bons jogadores ganham jogos, mas só um grande time, um bom time ganha um campeonato, né? Sim. E aí a gente vê o que o De La Fuente fez, porque talvez tu pode me lembrar como é que é o nome daquele treinador que era o treinador brasileiro que treinou as categorias de base do Brasil, foi campeão sub-17, e aí depois ele acabou Ah, treinando a seleção por um tempo. que ele falou essa frase? Eu já ouvi, mas eu não lembro o nome dele. Não, essa frase é de outra, é uma Ah, referência tá, pode crer. mas eu tava tentando lembrar o nome do treinador porque esse treinador foi muito criticado aqui no Brasil, quando ele tava treinando a seleção principal.
Diziam que ele inventava muito, que ele Aham. chamava uns caras nada a ver. Só que o De La Fuente, ele treinou toda a categoria de base da Espanha. E depois que o Luiz Henrique saiu na última Copa, que foi eliminado na última Copa, saiu, ele assumiu a Espanha. E muito contestado, que nem o Scaloni na Argentina, né? E aí olha o cara Sim. aí, primeira Copa dele chegando à final. Já ganhou a Eurocopa com um time super jovem. Que é a mesma coisa que ganhar uma Copa do Mundo, né? A Euro é a mesma coisa. Ah, é, Segundo na certas cabeça pessoas deles, aí, é. É, segundo o Robozão, é a mesma coisa. é. Vou descobrir aqui o treinador brasileiro. Mas é Beleza. que a imprensa brasileira caiu muito em cima do cara. Não é o Jardim. Ele foi treinador da seleção olímpica. E aí depois ele tava treinando a seleção por um tempo antes do Diniz, antes desses caras aí, antes do Dorival. Pô, não lembro mesmo. Pô, e o próprio Mbappé no jogo, ele. A atuação apagadíssima, né? Acho que Apagado. não deu nenhum chute no gol mesmo. Todos foram pra fora, né? Nenhum foi no. O goleiro defendeu, por exemplo. Teve 2 ou 3 impedimentos, lance que ele estava impedido. De todos os duelos ali, eu acho que ele ganhou 1 ou 2 só também. Tomou um amarelo, tava apagadíssimo. E o próprio Deschamps, né, falou que eles estavam eita, que eles estavam um degrau abaixo. E ainda questionou um pouco a arbitragem. Os caras sempre se apegam nisso, né? Não adianta. E, pô, não achei que teve erro. Não, Erro. capital não. Nada. Uma falta ou outra invertida, sempre tem, né, mano? Os caras são ruins, não adianta. Teve um impedimento que o Bandeira deu no campo e ele parou o jogo. E aí depois no replay deu pra ver que tava muito justo, que talvez Aham, não estivesse. sim. E aí meio que cortou o ataque ali, mas não era aquele, ó, ia sair de cara pro goleiro, né? Aham. Até porque a Espanha gosta de trabalhar com uma linha alta também, que nem o Barcelona, assim, gosta de fazer linha de impedimento e tal. Inclusive, um zagueiro, né? Só o Cubarci ali, que é do Barcelona, achei que o lateral era também, mas não. Aí agora pô, e o Pedro Porro joga muito também, Joga lateral demais, né, direito. mano? Foi coroado com gol ali, mas não é por isso que eu tô falando, porque jogou muito também. Jogou muito. Os dois E, lateral e, dando a vida, pô, é marcando muito. bonito de ver os caras jogando, porque o próprio Yamal no gol, ele meio que ele abre um espaço pro Pedro entrar e fazer o gol. É bonito de ver os caras jogando. É, mesmo sem a bola, os caras conseguem um correr e abrir espaço pro outro e, pô, tá louco. É lindo de ver. Tu falou até do Yamal, né, antes, que a seleção não joga pra ele, muito longe disso. E Sim, ele, sim, principalmente, não exige que joguem pra ele, porque tu vê que ele combina muita jogada. Ele não sim. pega todas e vai pra cima É, pra fazer individual. Sabe o momento certo. Depois que a Espanha já tava ganhando, ele até foi meio que foi pro drible, mas ele é super objetivo nos dribles, sim. Pô, ele fez não um precisa. golaço, né? Fez um golaço. Fez um golaço. Fez um golaço. Pecado, mas tava bem impedido, Tava mas foi bem cagado. impedido. Tava. Porque que calma, esperou o Pô, tá lateral louco. passar e botou na asa. Não tirou totalmente do goleiro, tá Fez louco. um golaço. O treinador é o Ramon Menezes. É, Que eu queria falar. pode crer. Foi treinador da seleção sub-20 e aí assumiu o Brasil titular de maneira interina. Mas pelo que eu vi aqui, ele não tem assim uma história, né, nas categorias de base do Brasil tão grande quanto eu imaginava. Não é. Mas de certa forma é uma história legal do De La Fuente porque a Espanha tem inúmeros treinadores super conhecidos, né? O Unai Emery é espanhol, o próprio Luiz Henrique, o Pep Guardiola. E aí, pô, os caras têm um treinador que é, assim, dá pra fazer uma boa comparação com o da Argentina, né? O Scaloni. Scaloni. É um cara que, de certa forma, não é conhecido a nível mundial, tá ficando conhecido agora, né? O Sim. De La Fuente. Muito massa. Pô, e falando sobre a França, tu acha que isso é um sinal de uma geração que era extremamente badalada, que tá se perdendo? Porque tinha gente falando que a França não era favorita nessa Copa, que eles já estavam com a taça embaixo do braço. E eles eram favoritos para a Copa de 2030. Pra E essa, já era certo já nesse era momento. certo que eles iam ganhar. Só que, pô, a geração praticamente inteira, os caras são muito novos ainda. Na de São 2030 novos. vai ser praticamente o A mesmo time. defesa, né? Só a defesa que não é nova, né? É, mas do meio pra frente, principalmente, a maioria ele vai jogar a próxima Copa. É. Ah, não, sim, do meio pra frente, Talvez sim. até num. A maioria ele num. Talvez no auge físico. É, Porque é, jogadores de 20 e poucos anos ali, 22, na porque próxima vão estar com por- 26, 28. o Mbappé vai ter 30 na próxima, ainda vai tá bem. Só Sim, que quando ele for também começar a fazer uma transição pra realmente virar mais um 9 de referência, assim, não ser um jogador tão explosivo, aí vai ter, por exemplo, o Doué, aí sim. tem outros caras vindo aí também, o Barcola, outros ponta rapidinho, assim, né? O próprio Dembélé talvez vire realmente um 10, né? Um É. jogador que jogue bem por dentro, como um 10. Foi é um cara Mas que deu trabalho pro Cucurella. Pô, o cara chuta com as duas, corta pros dois lados. ele é embaçado. É, o homem é desgraçado, mano, tá louco. Ele é muito bom. Ele é embaçado mesmo,
Mas em aspecto geral. E o Cherki, que entrou no segundo tempo, Totalmente errou displicente, mano. tudo. Errou tudo. E aí na entrevista pós-jogo, sabe o que ele falou? Não Ele vi. falou que, sinceramente, ele não achava que a Espanha tava melhor que a França no jogo. Quando ele entrou. Pelo Tá amor de louco. Deus. Porra. Não desceu do salto. Não, Perdeu, caiu fora, vai pra casa e não desceu do deu salto. bem perdido, né? Porque a França não teve. O Nai Simon pegou várias ali, mas, pô, mano, não achei que em nenhum momento parecia que a França ia conseguir empatar. Sim, sim, no segundo Não, tempo, pô, foi no final do jogo que o narrador falou que a França ainda não tinha chutado a gol no segundo tempo. né? Não, não teve? Tá Teve louco. uns 2, 3 cruzamentos assim que o goleiro pulou pra encaixar, né? Que cortou o cruzamento no meio do Sim. caminho. Porque de Teve, resto. teve um lance no finalzinho ali que a bola. Não sei se foi um cruzamento, acho que foi tipo uma ligação direta. E a bola sobrou pro Nai. E aí ele vai levando a bola lá pro cantinho. Aí o Aham. Mbappé vai e toma um cotovelaço na cara dele. Eu achei ali que ele ia ser expulso, mas aí depois, olhando o lance mais de perto, depois deu o replay tipo, ele meio que foi pra empurrar e o Nai valorizou Aham. um pouco ali pra ganhar um Sim, tempinho. sim. Não teve agressão de fato, né? Que é isso aí, eu acho que esse jogo meio que abre de novo aquele debate de que seleção é melhor. A seleção que tem 3, 4, 5 estrelas, os caras têm que tudo dividir um protagonismo, ou essas seleções mais sistemáticas e mais coletivas, que todo time joga, todo mundo joga por todo mundo, e não é esses caras com um salto desse tamanho, achando que vão ganhar num estalar de dedos. Uma Que o jogo perna tá. do caralho. Pô, o jogo todo achando que é apertar um botão e fazer 2, 3 gols ali e acabou o jogo. Como foi contra a Marrocos, por exemplo, para Uhum. pegar um exemplo recente da França, que achou que a qualquer momento ia fazer o gol, porque são seleções de menor, são menos expressivas no cenário mundial ali, e aí, assim como a Argentina teve um caminho mais facilitado, aí todo mundo fala, não, porque pegou o Cabo Verde, não, porque pegou o outro time lá, e não pegou ninguém. E realmente teve um caminho mais facilitado até aqui. Mas também a França não pegou ninguém gigante. Uhum. Eu acho que o melhor time foi Marrocos. Que, É. pô, Sim, sim. Quando ia jogar contra a Noruega nos grupos, a Noruega botou os reservas, né? não tinha jogado contra um time tão bom assim que É. desse pra ver, não, pô, essa seleção aí, os caras são pica mesmo. Os caras É. vão atropelar todo mundo. Era mais um salto alto do que. E uma expectativa muito grande pelos jogadores que tem também. Mas o Mas que eu achei diferente é que eu acho que a França não perdeu pra ela mesma. Ela perdeu de fato pra ela Espanha. não conseguiu jogar, Porque mano. ela não conseguiu jogar, ela tava impotente. A Sim, gente via no segundo tempo ali, o Mbappé até pega uma hora pra bater uma falta, bem na entrada da área. E ele chuta pro gol ali, a bola passa por cima. tomou mal pra Mas os caramba. caras estavam. Eles não estavam Eles conseguindo estavam jogar. irritados porque não conseguiam jogar, mas não era porque, como o Deschamps falou, eles estavam um degrau abaixo. A Espanha não deixou Não, de jogar. não deixou, não, não, não. Ficaram impotentes. O Dembélé não tinha feito nenhuma jogada individual no primeiro tempo. No segundo tempo tava tentando várias. Aham. Por quê? Começa a bater o desespero. Claro. Aí troca um pelo outro, aí o zagueiro também saiu machucado no primeiro tempo. Depois o volante amarelado eles trocaram também. Aham. Mas aí tu começa a bater o desespero, aí entra o Cherki, começou a forçar um monte de bola. Tinha umas que ele lançava por cima da defesa e a bola ficava com o goleiro direto, porque ninguém Sim, ia. Os caras não estavam conseguindo combinar. E aí tu olha um time super. A Espanha perdia a bola, um jogador perdia, ia todo mundo em cima da bola abafar, os caras dando a vida mesmo. Pô, jogando que nem uma equipe. E agora que casca que chega a Espanha na final, hein? sim. Porque tirou Portugal, agora tirou a França, dois dos favoritos, e pode ser que jogue contra o terceiro favorito, a Argentina, na final, né? Não sei se a Argentina vai conseguir passar hoje, Se Deus quiser, não. mas, Porque, mas, ei, mas vai ser bom deixa, jogo. vai ser baita jogo. Deixa eu te contar uma história. Ah, No livro do Pirlo, ele fala sobre uma autobiografia que ele escreveu. Ele fala sobre a final de 2006, que é aquela final da cabeçada do Zidane. E aí a final vai pros pênaltis. E o treinador, quando termina o jogo ali, termina a prorrogação e aí eles se reúnem, ele falou que ele queria ser surdo pra não escutar o que o treinador ia falar. Porque quando ele chega perto do treinador fala: "Tu é o primeiro". E aí ele fala que naquele momento tem dois sentimentos. O primeiro é: pô, se me chamam pra ser o primeiro, eles consideram que eu seja o melhor. Mas ao mesmo tempo pode ser que seja responsabilidade minha começar o desmoronamento do prédio, que vai nos trazer a derrota. sim. Então é um sentimento horrível, horrível. Ah, E aí ele fala que ele tinha pensado: não, vou bater na esquerda, que é meu canto bom. Não, vou bater na direita, porque é o lado ruim do goleiro. Quer saber? Eu vou dar um chute forte no meio, foda-se. E aí chega um momento ali do raciocínio dele que ele pensa assim: ah, vou chutar de qualquer jeito, azar. Porque se Deus existe, com certeza ele não é francês. Porque provavelmente é alguma rixa deles lá, né? Itália e França. E sim. a gente tem esse dever de falar a mesma coisa. Hoje a gente tem que torcer pra Inglaterra. Porque se Deus existe, com certeza ele Ele não é não, argentino. não é. Não tem como ser.
E, pô, muita gente se apega, né, nessa questão da Argentina, mas é difícil tu achar alguém que torça pra Argentina, algum brasileiro, ou alguém que não seja argentino. Os caras torcem pelo Messi, mano. Os caras têm uma afeição maior pelo Messi. E é só isso. Os caras querem que o Messi ganhe uma segunda Copa e é isso. E é outra seleçãozinha mais ou menos que a gente vai falar no próximo vídeo. Deixar no cardzinho aqui em cima. Termine de assistir esse aqui e vai lá pro outro.